Olá, seja bem-vindo ao podcast do Beni Rubi. Estamos aqui hoje para falar de finanças, daquilo que ajuda o seu negócio a decolar e a crescer. Mas antes, quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, Estela Lima, Casa de Pães e Bolos e Universo Verde Decorações. O nosso convidado de hoje traz um tema para quem quer crescer de forma inteligente, finanças corporativas, com crescimento sustentável, né? Nós vamos entender porque muitas empresas têm dificuldade de crescer de forma estruturada, de forma organizada. E você não perde esse episódio, assiste até o fim. Já se inscreve nesse canal aqui, curte o vídeo, porque hoje você vai aprender muito. Ele começou sua carreira dando consultoria gratuita na época da faculdade aí para pequenos negócios, né? Foi carteiro por mais de 11 anos e hoje é referência em estratégias financeiras para empresas que querem aí um caminho de crescimento mais estruturado. Com muita alegria e muita gratidão pelo que eu também vou aprender aqui hoje, convido você para conhecer o Thiago Lopes, da Ideal Plan. Bem-vindo, Thiago. Obrigado, é um prazer. Thiago, o tema de hoje é super essencial, né? Porque é um podcast de empreendedorismo, né? Todo mundo tem que olhar para as finanças, né? Eu falo muito dentro dos negócios aí, né? Das metas, da rentabilidade do negócio dentro da consultoria que também faço aqui, né? De trabalho de marketing. E o seu nome, já escutei várias vezes de clientes meus falando, é uma alegria ter você aqui hoje. Então, quero que você comece contando um pouquinho quem é o Thiago, a sua história. Bacana. Eu quero primeiramente agradecer, né, pelo convite, por estar aqui, né, nesse momento aqui do podcast. E o Thiago ele é um ser que nasceu em uma família bastante humilde, né? Minha mãe era dona de casa, o meu pai era trabalhador operário, e desde muito cedo eu fui treinado e fui incentivado a ir para o mundo dos negócios, né? Minha mãe era uma grande incentivadora e logo aos 9, 10 anos eu aprendi já a vender algo, a negociar, a voltar troco. E eu comecei então ali a dar os primeiros passos rumo a entender como que funciona, né? Uma operação de compras e vendas e pagas e recebe, aquela coisa toda. E então, depois de um certo tempo, já na adolescência, eu fui feirante por 4 anos, trabalhei em feira, e ali então eu mergulhei mesmo no mundo dos negócios, entendendo um pouco mais como é que funciona e tal. A questão das vendas foi muito importante para mim. E logo mais adiante, eu acabei entrando nos Correios, né, por um concurso público, naquela necessidade mesmo por uma certa estabilidade, né? E parece que é quase que o caminho e o pensamento de uma boa parte dos brasileiros. E eu entrei para ficar apenas 2 anos. Eu lembro que na época eu estava fazendo um curso de técnico de segurança do trabalho, e lá fiquei por 11 anos nos Correios, e aí eu nutri muito desejo profundo de crescer dentro da estrutura administrativa dos Correios, porém não tive espaço devido às questões políticas e tudo mais. E aí, em um momento da minha vida, né, eu conversando um pouco insatisfeito, fazendo gestão financeira na época, e eu conversando com o meu professor, depois que terminou a aula e tudo mais, e o meu professor falou para mim: Thiago, você só tem 2 caminhos. Ou você paga o preço agora, sai dos Correios, se lança no mercado e paga o preço para que você consiga ter o seu espaço no futuro e lá na frente você tenha os frutos, ou você então preserva os seus benefícios, a sua certa estabilidade hoje, e lá no futuro você vai pagar o preço. De qualquer jeito, você vai ter que pagar o preço. E aquilo me impactou profundamente, e naquele dia eu saí da sala de aula determinado que eu ia me lançar no mercado, e eu paguei o preço, e o preço foi muito alto, porque eu já tinha família constituída, uma série de coisas. Mas foi muito bom, porque de fato eu tive que aprender de uma forma mais enfática, mais incisiva, né, sobre como administrar até mesmo a minha vida pessoal, as minhas finanças, né, e assim eu fui crescendo. E com 2 anos de faculdade em administração, que depois eu finalizei gestão financeira e fui para administração, e com 2 anos, no segundo ano, eu comecei a fazer consultoria gratuito, né, como uma forma de aprendizado. Então eu fazia consultoria para pizzaria, para restaurante, de forma gratuita, e ao mesmo tempo, paralelamente, trabalhando como gestor financeiro.
E quando eu finalizei a minha faculdade, no mesmo ano que eu finalizei, que eu colei grau, e aí eu já me lancei em definitivo como consultor empresarial, especialista em finanças. Aí eu já depois continuei os meus estudos, né? Finalizei administração, fiz pós-graduação, me especializei em finanças corporativas, já fiz contabilidade. E estamos aqui agora trabalhando e fazendo o que a gente pode de tudo que é estratégia, né? Moderna, atual, para levar as empresas a um nível de excelência mesmo e de resultados positivos. E o que você tira de aprendizado nessa fase, né? Esse professor foi super importante, né? Porque ele Muito, literalmente te muito. chacoalhou, né? Sim. E o que você tira, assim, de aprendizado nessa fase que você começou a dar essas consultorias gratuitas, assim? Começou a ter uma recorrência de clientes? Como que Sim. foi? O grande aprendizado que eu tirei desse período foi de que o empresariado brasileiro, né, o empreendedor, ele não tem preparo, não se prepara, né, para ser empresário, para ser empreendedor. E ele tem muito um sonho, uma vontade, um desejo profundo, mas que precisa mesmo de um conhecimento mais apurado, de uma ajuda, né? Então foi isso que eu identifiquei, inclusive, quando eu fazia essas primeiras consultorias gratuitas. A necessidade de ter mesmo uma estratégia, né, empresarial, financeira, um planejamento estratégico mais arrojado. E foi isso que eu tive essa certeza e por isso que eu me lancei com toda a força no mercado, porque eu sabia que eu ia encontrar, né, muitos empresários, muitas empresas necessitadas de um planejamento arrojado, um planejamento mais direcionado para o seu negócio. Até hoje, né, Tiago? Até hoje, até hoje. Porque eu falo muito, né? Porque o brasileiro, a gente precisava ter mais aula em todas as formações sobre finanças, né? É Inclusive verdade. no ensino nosso de mais fundamental aí na escola, porque eu acho que o brasileiro, de forma geral, não é um povo planejado, né? Não é, não é. Inclusive, o Jamile, eu penso que teria que ser assim um conhecimento desde criança para todos nós, porque não importa, mesmo que você não vá ser empresário, você vai ser um médico, você vai ser um engenheiro, você precisa ter noção de finanças. Isso vai levar para a vida, entendeu? Sim. E a dificuldade é muito grande hoje, né? Não só dos empresários, mas eu tenho encontrado ao longo dessa jornada aí de quase 15 anos, eu tenho encontrado muitos profissionais liberais com dificuldade imensas em lidar com as suas finanças. Eles sabem produzir dinheiro, sabem fazer com que o dinheiro chegue, mas só que ele não sabe administrar. Né? Então é uma coisa muito específica de nós brasileiros mesmo, latinos-americanos. Né? A gente não tem muita habilidade em lidar com a questão. Você acha que isso está muito finanças. No emocional nosso, porque nós somos muito sentimentais? Com certeza. A maior parte das decisões que tomamos não é racionais, elas são puramente emocionais. E nós somos um povo muito emocional, né? Eu acredito que sim. Tá feliz, gasta dinheiro, tá triste, gasta dinheiro. Exatamente, exatamente. Não é? E isso leva para as empresas, né? Porque eu tenho encontrado, por exemplo, os sócios proprietários, né, com dificuldade até de separar a sua vida pessoal com os negócios da empresa. Isso a gente vê muito. E assim, é lamentável, porque isso tanto é ruim para a empresa quanto para o próprio sócio proprietário, para a vida pessoal dele. Ô, Tiago, o que o Correios, né, esse serviço seu aí de 11 anos, trouxe de aprendizado e que você ainda usa hoje dentro do seu negócio? Determinação. Eu tenho uma admiração, né, pelos profissionais dos Correios, fui durante 11 anos também um deles, e são profissionais excepcionais em termos de seguir uma metodologia, em termos de cronograma, tem que entregar. Tem que zerar. Processos E aí você sai já da unidade determinado a fazer tudo que tem que ser feito. Isso me influenciou bastante também no perfil hoje como consultor, inclusive, né? Porque hoje eu ofereço às empresas, aos empresários, um cronograma, um escopo. E aí aquilo tem que acontecer, né? O resultado tem que chegar. É uma cultura, então, orientada, né? Focada em resultado, sim, né? Exatamente, exatamente. Tiago, explica para todo mundo que está escutando aqui, assistindo a gente, como é a sua consultoria e quais são, assim, os seus diferenciais. Jamile, hoje eu faço uma consultoria da seguinte forma. O empresário, ele me procura e eu vou fazer uma conversa com ele, entender as dores que ele sente
e em seguida eu proponho um diagnóstico empresarial, não somente financeiro, mas empresarial. E para entender, né, eu acredito muito que os números, os dados, as informações que a empresa gera, ela fala muito de como que a empresa está. E eu faço esse diagnóstico, e inicialmente esse diagnóstico não tem custo algum, tá? E a partir desse diagnóstico eu também faço uma proposta personalizada, já pontuando aqueles gaps, aquelas situações que foi diagnosticado, para um plano de ação para a gente sanar e buscar resolver aquele problema. Eu trabalho bastante, Jamile, dentro de um propósito de gerar caixa. Então, quando eu faço o diagnóstico, eu quero diagnosticar se o problema ali está sendo em finanças, ou se está sendo tributário, ou se está sendo ali comercial, o que é, qual é a situação, se é gestão de pessoas, se a equipe está ineficiente. E aí eu tenho vários parceiros, né, que a gente trabalha em conjuntos, outros consultores, outros especialistas, e quando eu identifico situações de parceiros que estão comigo, eu chamo eles para a gente poder juntos formatar uma proposta e oferecer ao empresário. Então, às vezes, nem sempre o problema é somente financeiro. Às vezes é financeiro, às vezes é tributário, o regime tributário não está adequado, a maneira como está sendo feito ali não está adequada, às vezes é comercial, às vezes é o problema da marca, né, da empresa que não está bem posicionado, e aí a gente tem os parceiros que estão conosco para a gente trabalhar junto. Legal. Sempre precisa ter uma rede, né? Porque o problema nunca está em uma área só, né? Exatamente. Quando a gente percebe um gargalo assim na empresa, né? Ô, Thiago, e dentro de todo o seu know-how aí, né? Você já deu consultoria para mais de quantas empresas? Olha, nesses 15 anos aí, acredito eu que em torno aí de umas 500 empresas deve ter passado aí, às vezes, consultoria de 3 meses, 6 meses, 1 ano, um pouco mais, de vários segmentos, desde varejo, indústria, prestação de serviço, né? Então, e indiferente do porte da empresa, qual que é o erro que você sempre vê? É a falta de organização. Isso aí é fato. Seja na área financeira, seja na área comercial, não tem organização. Então, quando eu encontro alguma empresa que tem um pouco de organização, eu já fico mais animado, porque ali eu já vou focar, vou conseguir resultados mais rápidos, né, com aquela empresa. Até porque você tem dados para analisar, né? Exatamente. Por exemplo, tem empresas que eu já dei consultoria, né, empresas já de muito tempo, 40 anos, né, de existência, e quando eu chego eu peço lá informações, olha, me traz aqui as informações de quanto que a gente comprou o mês passado ou dos últimos 6 meses. Ah, não tem. Me traz aqui a informação de quanto que nós vendemos nos últimos... Ah, não sei. Então, assim, isso é muito comum. Parece que não, mas é muito comum existir dentro das empresas, né? E como é que você toma decisão se você não tem os KPIs, se você não tem os dados, as informações todas agrupadas, bem listadas? Você toma decisão no escuro. E é o que muitas vezes acontece, na sorte, com muitos empresários. Tentativa de erro e acerto. Exatamente. Né? Ô, Thiago, e dentro desse universo ainda, né, das empresas que você atende aí, qual que é a reação que você nota assim, você entrou na empresa, começou a organizar, qual que é a primeira sensação que o empresário tem? Ele tem quando a gente fecha a consultoria, ele tem uma certa expectativa, né, uma expectativa até muito positiva, de que ele vai conseguir os resultados, a gente demonstra, né, pelos dados, pelo diagnóstico, onde que a empresa pode chegar, o que ela pode ter em tanto tempo. Ele fica animado. Porém, quando a gente começa a organizar e a mexer, cria um certo mal-estar no empresário. Então, eu tenho encontrado essa dificuldade. Inclusive, alguns contratos a gente nem consegue finalizá-los devido a esse mal-estar. Por quê? Porque você tem que chegar e toda a parte de organização vai mexer com a rotina da pessoa, vai mexer... Tira da zona de conforto, exatamente. Né? E aí isso incomoda muitas vezes. E aí os empresários que suportam, né, esse incômodo naquele momento são os que conseguem chegar no final
e conferir o resultado. Porque Entendeu? consultoria sempre, eu falo assim, né? 50% é seu, 50% é do cliente, né? A Exatamente, parte dele, né? exatamente. Até porque nós não temos poder de decisão. Então a gente É. orienta, né, mostra o que tem que ser feito, mas são os empresários que têm que tomar as decisões e fazer Ó, Tiago, tem acontecer. uma frase que eu uso que eu falo assim: olha, quando eu chego no cliente, meu trabalho te dá trabalho, É isso já aí. na primeira reunião. É, E outra que eu costumo falar também é assim: crescer dói. é isso aí. Então, né, não existe, Não né? Não tem. existe mágica. Eu quero triplicar meu faturamento. Cara, dá, mas a gente analisa se dá, mas vai exigir muito, É, né? exatamente. Não E tem? aí, às vezes eu também tenho encontrado alguns clientes, alguns empresários que acham que o fato dele contratar uma consultoria, que é isso que você disse, magicamente É. aquilo vai transformar o seu negócio. E não é bem assim. Mas conta pra gente, então, uma história boa, um case bom aí. Então, tem uma história boa até próximo de nós aqui, né? Aqui em Bragança Paulista, eu tenho alguns clientes e um deles em 2023, né? Quando a gente foi procurado, o pai ele é mestre de obra, é do setor de construção civil. O filho engenheiro, a filha arquiteta e tal. E eles não trabalhavam como empresa, apesar da empresa estar aberta, ter um CNPJ, mas eles não tinham escritório, eles não trabalhavam unidos, não tinha. E a gente fez um trabalho reunindo todos, ajustamos as questões tributárias e fiscais da empresa, conseguimos alugar um escritório. E em um ano, eles não tinham nada. Quando eu comecei, não tinha nenhum caixa. Em um ano, nós conseguimos ter um caixa, construir um caixa para a empresa de R$ 500 mil. Olha, E aí foi um trabalho, um case de sucesso. Um deles, né? Eu tenho um outro case de sucesso aqui na cidade de Atibaia, né? Que é de uma empresa que, quando eu cheguei lá, ela já era certificada, já era certificada ISO, mas faltava um planejamento estratégico financeiro mesmo para ela, né? Então era raquítico, faturamento, as decisões eram muito no escuro e a sócia proprietária lá, que até hoje a gente está lá trabalhando junto, tinha uma dificuldade para ter uma visibilidade mais clara da questão financeira e nós trabalhamos lá e 2017 foi quando nós chegamos lá nessa empresa. E hoje nós temos sede própria, olha. e os veículos todos novos, a empresa quadruplicou o seu faturamento, a gente está crescendo 2 dígitos por ano e está indo muito bem. Agora, vamos lá, você fala muito desse caixa, né? Que é o capital de giro? Ou Não, não? ele é um dos caixas, né? O capital de giro é aquilo que fica na conta corrente. Ele é calculado da seguinte forma: eu tenho que identificar quais são as minhas despesas fixas e eu multiplico ele por 3. Eu tenho que ter dentro do meu capital de giro, dentro da conta corrente, 3 vezes a minha despesa fixa. Esse fica lá. Esse é o do movimento. Ele entra, sai, patrocinando a minha operação do dia a dia. O caixa que eu falo é o caixa reserva, Tá. que esse é aquele caixa de liquidez imediato que tem que estar lá reservado no caixa da empresa, que é 6 meses da despesa fixa que nós temos que construir. Esses dois pilares, que é o capital de giro e o caixa de reserva, eles são os dois pilares para a empresa pensar em expandir. Entendeu? Então, assim, quando você tem lá a sua lucratividade, antes de você pensar em expandir, tomar crédito no mercado, fazer e acontecer, você primeiro tem que construir essas duas coisas: capital próprio, capital de giro próprio na sua conta corrente da empresa, e o caixa reserva, de 6 meses da despesa fixa. Feito isso, aí você pode comprometer parte do lucro da empresa, que é o EBITDA, né? Você pode comprometer ele para você fazer os investimentos para crescer e expandir. E assim que eu chamo de sustentável, porque aí você tem qualquer eventual situação, você tem o capital de giro dentro da conta corrente, você tem 6 meses de despesa fixa de reserva de liquidez imediata. E ali, ao decorrer do tempo que você está fazendo investimento, uma ou outra coisa pode ser que dê errado. E dando errado, você tem o resultado. Na pandemia, por exemplo, as empresas que conseguiram sobreviver, as que tinham um caixa reserva. E dentro da sua experiência, tem algum tempo que você consegue fazer formatar isso? Então, Médio, mais ou menos? eu já consegui formatar isso em 6 meses, já consegui formatar isso em um ano,
e já consegui em 2 anos. Depende muito desse conjunto entre eu e minha equipe com a empresa, entendeu? Porque a maior dificuldade de se construir esse caixa é justamente mudar a cultura de relacionamento com o dinheiro. Então, a partir dos sócios, eles precisam de ter uma visão diferente. Até então, eu estou aqui para poder pagar a conta. Aí, daqui a pouco, o Thiago chega falando que não, nós vamos ter que trabalhar para construir um caixa. Então, a visão muda. Já não é mais ficar pagando conta, é construir. E isso, às vezes, demora para cair a ficha do empresário. Mas eu já tive clientes que com 6 meses a gente conseguiu construir um caixa. Você acha que o seu maior desafio, então, é a mentalidade? A mentalidade. Tem psicólogo na equipe? Tem parceiro, né? Vamos colocar. Tem parceiro. E assim, né, hoje a gente tem muito consultor no mercado, né? Sim. De diversas áreas aí, sim, né? Sim. Igual você falou, você trabalha também com uma rede de consultores e parceiros, né? Sim. Como que você acha que esse consultor do futuro, que é presente / futuro, tem que evoluir, principalmente com a IA chegando aí nos negócios, né? Como que você analisa isso? Como que a gente vai estar daqui a alguns anos? Veja, eu penso que toda essa parte de cálculos, né, de dados, isso tudo a IA vai estar fornecendo. Eu vejo que os empresários, Jamile, no Brasil, eles são muito solitários. Eles têm uma necessidade, são solitários, eles são desconfiados, não confiam né? É difícil, né? E sofre muitas vezes sozinho ali. E aí eu penso que o consultor da agora em diante, né, já não é do futuro, já é de agora em diante. Eu tenho percebido essa mudança até no meu relacionamento com os meus clientes. Ele tem que ter uma capacidade mais de relacionamento mesmo, aquela coisa de usar da sua experiência para compartilhar com o cliente, saber ouvir o cliente, saber entender o mundo do cliente, do empresário, no caso, e mais do que apenas os dados, porque os dados serão, com certeza, pela IA, vai estar aí, né? Agora, tem um outro fator que eu gosto muito de falar, que é a questão da estratégia. A estratégia, eu penso que a tecnologia nunca vai dar para a empresa, mas a estratégia, por exemplo, daquela visão do segmento, olha, é varejo, então você já sabe que varejo tem a compra que tem que ter um KPI muito bom ali, um indicador que tem que controlar. É indústria, você sabe que a matéria-prima não pode ter desperdício. Sabe, essas coisas que você equaciona também com os dados, com os números, mas eu penso que isso é uma coisa que ainda vai ficar com o consultor. Então ele tem que ser muito estratégico e muito bom de relacionamento, porque os empresários precisam desse relacionamento estratégico, eles não têm. Até porque, assim, um dado que você trouxe aqui, né? Se o emocional é o que abala, Exatamente. O que vai, além da estratégia, o que vai gerar essa confiança é a relação humana, né? Exatamente, a relação humana. E é isso aí que vai ficar. Concordo com você. Que bom. E como você enxerga a sua empresa, o seu negócio para os próximos anos aí? Eu enxergo ela sendo um pilar, né, e uma empresa que esteja gerando, né, na sociedade a prosperidade das empresas que aí estão. Nós temos uma visão, uma missão na Idealplan de que empresas prósperas, sociedade forte e saudável. Empresas fracas, sociedade doente. Todos nós, Jamile, de alguma forma, direta ou indiretamente, todos, ninguém escapa, estamos ligados a alguma organização empresarial. Seja privada, seja pública. Mas eu já me aposentei. Se aposentou de alguma instituição, seja privada ou pública. Está ligado a alguma instituição. Então, veja, as empresas têm que ser prósperas. Tem que ser próspera. Então, eu penso que a Idealplan será marcada, né, assim, como um ponto muito importante na sociedade de que, olha, essa empresa de consultoria conseguiu gerar a prosperidade das empresas, enfim, e eu trabalho para isso. Mas você tem alguma meta ousada? Tenho.
Tenho sim. Eu quero, agora, inclusive, né, com esse advento da inteligência artificial, eu quero utilizar um meio para a gente escalar essa metodologia que eu tenho de trabalho com as empresas. Isso é um projeto audacioso que já estamos buscando implementar ele e de uma forma que vai juntar, né, a pessoa humana do consultor e a IA, né, que é a inteligência, que é uma ferramenta. Então, essa é a minha meta, atingir o máximo de empresa possível no Brasil, nessa construção de caixa, de pilares importantes. Eu tenho cliente que a gente já construiu esse caixa, que agora está expandindo, vai partir para franquias, porque usou a metodologia nossa de primeiro vamos construir os pilares, depois vamos partir para a expansão. Tiago, tem uma frase que eu falo muito que é: as empresas são agentes transformadores da nossa sociedade, né? Que a gente tem que trabalhar com propósito, tem que trabalhar com a visão de ser próspero, né? Bacana. Porque a gente movimenta mesmo a sociedade, o nosso entorno, através dos nossos negócios, né? Muitos empresários perderam essa essência, essa visão, né? Sim. A gente percebe que muitos estão no automático do negócio e perderam esse calor de trabalhar em prol disso, né? Verdade. E tem, no seu caso aí, você comentando, né, que quer escalar a sua empresa, o seu negócio, a sua inteligência, a sua metodologia, né? Tá muito relacionado com a prosperidade, né? Porque quanto mais pessoas a gente ajuda, né? Com certeza. Mais o nosso negócio prospera, né? Muito bacana a sua visão, os ensinamentos que você trouxe até agora aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho, por exemplo, para quem está se formando, para quem está te escutando aqui, que quer ser um consultor, hoje, né, como eu disse, o mercado de consultoria está crescente, né? Sim. Quem quer entrar nessa área, quais são os conselhos iniciais que você dá aí? Primeiro é que tem que ter paixão por gente. Não importa, né? Às vezes as pessoas falam, mas o consultor financeiro ele só vê muito números. Não. Eu sou apaixonado por gente, né? E é o primeiro item que eu aconselho. Você que é consultor, você que está estudando, que pretende ser um consultor de qualquer área que você for atuar, você precisa de gostar de gente, né? Segundo, você precisa estar bem certo sobre a importância da prosperidade das empresas. Porque eu tenho encontrado alguns consultores, infelizmente, que têm uma mentalidade um pouco afetada, né, pelas as polaridades hoje que existe, que muitas vezes eles são estimulados a não trabalhar pela prosperidade da empresa. Muitas vezes aquela mentalidade de que não, porque o empresário ele é um explorador, essa coisa toda, entendeu? E para um consultor isso não cai bem, né? Porque se o consultor ele trabalhar contra a empresa, se ele propor trabalhar contra a empresa, ele com certeza não terá sucesso. Então, eu tenho nesses anos todos batalhado muito em favor da prosperidade das empresas. É óbvio que a gente erra numa situação aqui ou ali, mas a gente erra tentando acertar para que a empresa tenha essa prosperidade. Não que eu estou ali trabalhando contra a prosperidade da empresa. Então, esses dois conselhos. Primeiro, goste de gente. Você vai lidar com pessoas, às vezes a equipe de colaboradores, às vezes os empresários, enfim. Você tem que gostar de gente. Gente é complexo, né, Jamile? Gente é complexo. Muito. Então, assim, você acredita, né, a construção de relacionamentos muito importante na sua área, inclusive, né, porque se a gente pensa áreas de finanças, todo mundo é um pouco mais frio, só que no seu caso não, né, Tiago? Não. E qual é o legado que você quer deixar, Tiago? Eu quero deixar esse legado de que o Tiago, ele foi quem fomentou o maior número de empresas prósperas por onde ele passou, né? A Idealplan, com seus parceiros, consultores, especialistas, de que deixou o maior número possível de empresas prósperas com seus colaboradores, na sociedade, produzindo riqueza. Esse é o legado que eu quero deixar. E que conselho você daria para o seu Tiago lá no início da carreira? Nossa! Bom, aí eu tenho que falar para aquele Tiago que nem imaginava os erros que ele ia cometer, né? Não importa os erros que você vai cometer ou
as estratégias que não vão dar certo, persista, né? Insista, persevera, porque vai valer a pena. Sempre vale, né? Sempre vale. Principalmente para quem gosta de empreender, né? Sim, sim. Tiago, queria que você deixasse uma mensagem final aí para as pessoas, né? Ótimo. Um compilado um pouquinho de tudo que você disse aí, né? E também que falasse para a gente onde a gente te encontra, site, redes sociais, como te contratar. Sim, sim. No meu Instagram, você pode me seguir lá, @consultor Thiago Lopes, né? Tem também a Idealplan, tem o site, tem as redes sociais da Idealplan Consultorias. Terei o prazer de atender. Eu quero deixar aqui uma reflexão a você que vai ouvir esse podcast, seja você empresário, seja você estudante, seja você colaborador. O que vale a pena mesmo nessa vida, é a gente trabalhar em favor de que o outro seja próspero. Quanto mais você faz isso, mais a prosperidade vem à sua vida. É trabalhar para que o maior grupo possível de pessoas seja impactado por aquilo que você faz. Então, se você está estudando, se formando aí, é uma profissão, que você tem isso em mente, que a sua profissão, que aquilo que você vai realizar seja para tornar as pessoas prósperas, o maior número possível. Não fique focado apenas nas questões do dia a dia, nas contas que tem que pagar, nas coisinhas do dia a dia, mas foque em construir uma sociedade melhor, em ser pessoa melhor, em ser luz, né, por onde você passar. É isso que eu quero deixar aqui de reflexão a todos que nos assistem. Maravilhoso, ó, dá até para bater palma. Tiago, você sabe que essa filosofia é a do Beni também? O Beni, ele fala o famoso giver's gain, né? Que primeiro dá para depois receber, né? É isso. E convido, né, você para conhecer o nosso grupo, o Beni, né? Conhecer, como você sim. falou, muitos empresários ficam solitários na sua jornada e o grupo fortalece, porque as alegrias são parecidas, as dores são parecidas, existe muita troca aí, né? E a gente ganha muito conhecimento com todo esse aprendizado aí coletivo também. Bacana. Foi um prazer te ouvir. Muito obrigado. Né? Acredito que todo mundo vai ficar pensando aí nesse fluxo de caixa, nessa reserva de caixa, nesses dias aí, né, gente? Bom, esse foi mais um episódio aqui do podcast do Beni Rubi. Você consegue acompanhar várias histórias interessantes para o seu negócio, como essa aqui no nosso canal e em nossas redes sociais, @BNI. A gente está no YouTube, no Spotify e no Instagram. Até a próxima!